Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação e nós seguimos com a redação do Enem. A proposta é sobre o etarismo, o preconceito contra as pessoas idosas no Brasil. Mas antes, roda a vinheta! Então vamos lá, gente. A filha pediu correção em vídeo. A proposta é sobre o etarismo, o preconceito contra as pessoas idosas no Brasil. E eu vou colocar a tela toda, porque a letra dela é menor e aí fica mais fácil para eu produzir aí a ala. Fica mais fácil para eu corrigir para vocês verem o estouro da boiada. Então vamos lá. O médico Robert Butler determinou em 1969, a partir de seu trabalho com as necessidades e direitos dos idosos, o termo etarismo para se referir ao preconceito contra determinados indivíduos com base em estereótipos associados à idade. No entanto, a máxima estipulada pelo americano ainda não foi esfacelada na sociedade, uma vez que mesmo depois de 5 décadas, e aí eu oriento que escreva por extenso, que, mesmo depois de 5 décadas, o idadismo continua materializado no Brasil, sendo cruel e perverso para as vítimas. Acerca disso, é factual destacar a desvalorização da velhice como a principal causa da problemática e a violação dos direitos dos mais velhos como sua consequência, tá? Como uma de suas consequências, tá? Eu só fiquei aqui ó, com dúvida. Ó. Você falou que ele trouxe, né? Você conceituou o etarismo, mas aí você não disse qual que é a máxima dele. Então, talvez você devesse ter complementado, reiterando que esse estudioso, ele cunhou esse termo no intuito de coibir o preconceito, no intuito de evitar, né, essa propagação de preconceito. Então, é importante que você traga o objetivo dele com esse estudo. Porque quando você fala assim, olha, a máxima estipulada ainda não foi esfacelada, como assim esfacelada? Não foi atendida, não foi colocada em prática, né? Ou ainda, esse etarismo, ele se materializa de maneira absurda na sociedade atual, entendeu? Algo aí nesse sentido, tá? Primeiramente, porque olha só, meu amor, é muito importante, né? Lembrando aí das nossas aulas, que a sua alusão, ela precisa ser pertinente, ela precisa ser produtiva e ela precisa ser legitimada. Então, para além disso, você precisa trazê-la de uma maneira articulada ao seu argumento, de preferência fazendo menção direta aí a essa alusão no seu texto, tá? Então, é muito importante que você tenha aí esse cuidado para com a sua alusão, não apenas para trazê-la e cumprir tabela, mas para que ela cumpra aí o seu propósito dentro do texto. Primeiramente, faz-se importante pontuar que o envelhecimento deixou de ser considerado por muitos uma parte natural do ciclo da vida e passou a ser sinônimo de vergonha, acentuando a negação da velhice. Em decorrência disso, a classe com mais idade, ao invés de ser respeitada por agregar mais ensinamentos e experiências no corpo social, recebe o preconceito etário em formas de piadas, brincadeiras e falas que os menosprezam e evidenciam uma sociedade em que o respeito e a empatia deixaram de prevalecer. Nesse sentido, a obra A Velhice, de Simone de Beauvoir, considerada a mais importante sobre esse tema já publicada no mundo, infelizmente deixa de ser apenas uma escrita sobre os descasos vivenciados pelos idosos e se torna realidade no Brasil. Logo, eu acho que aqui você poderia ter colocado assim, aí se torna realidade no Brasil a partir do exposto, né? A partir do que você defendeu, a partir daquilo que foi apresentado. Logo, é notável que a comunidade está no caminho do caos a partir do momento
que há o desprezo do próprio futuro no presente, visto que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Gostei muito aí desse seu parágrafo, tá? Gostei muito aí desse seu texto. Eu só quero que você procure aí retomar essa alusão, talvez aqui nesse último período, né? Você faça aí essa retomada intencional da alusão para comprovar que a escolha dela cumpre, né? Por ser legitimada, produtiva e pertinente, ok? Mas tá muito bem aí o seu texto, tá? Gostei bastante, muito bem. Vamos lá. Ademais, é desumano o fato de as vítimas, né, de as vítimas do etarismo viverem em um paradoxo entre a prática e a teoria, no que diz respeito aos direitos que deveriam ser assegurados. Posto isso, o Estatuto do Idoso rege a violência como qualquer ação que cause sofrimento físico e psicológico. Entretanto, tal citação se distancia da atualidade brasileira pelo fato de que a agressão sobre esse grupo é velada ou explícita, é banal e impede que o envelhecimento seja reconhecido como algo digno. Em outras palavras, a estereotipação de uma idade ideal exclui aqueles que não se enquadram nela, os mais velhos, o que gera nesses problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão e sentimentos de incapacidade e desamparo, evidenciando, portanto, a faltosa execução dos direitos regidos pela lei. Se medidas não forem tomadas, as contradições entre o exemplar e a realidade continuarão sendo propulsoras de mais vítimas oprimidas devido à idade. Olha só, o que eu senti aqui desse seu parágrafo? Tá meio embolado no meio de campo. Eu terminei de lê-lo e eu ainda fiquei confusa, né, com aquilo que está aqui no seu texto. Então, olha só, qual é o argumento que você vai trazer aqui? A violação dos direitos. Então, fale na violação dos direitos. É isso que você tem que abordar. Foco nessa violação. Então, perceba que você falou, né, desse estereótipo, dos problemas, nananã. Então, fale dos direitos. Fale como essas pessoas têm os seus direitos tolhidos. Como essas pessoas, elas são oprimidas. Como essas pessoas são violentadas, como essas pessoas são agredidas, entendeu? Então, nesse sentido que você precisa organizar o seu texto. Então, você poderia, por exemplo, ter trazido o caso daquela mulher que foi hostilizada na faculdade, simplesmente porque ela era de mais idade e ela resolveu voltar a estudar. Então, aqui você poderia ter comprovado o seu argumento com algum fato de conhecimento, algum fato que comprove toda essa situação caótica pela qual as pessoas mais velhas passam, tá? Justamente para que o seu parágrafo não fique tão teórico, mas que você comprove por meio do Estatuto do Idoso e de todos os documentos oficiais que isso não acontece na prática. E você vai comprovar isso fazendo o quê? Trazendo aí um exemplo, um dado, um fato, né, uma exemplificação disso, entendeu? Então, cuidado aí para que o seu parágrafo não fique muito expositivo, né? E aí para que você não fique apenas contando a situação, beleza? Desse modo, dado que os idosos sofrem de maneira extrema em razão do ageísmo, ações são necessárias para reverter o quadro atual. Para tanto, o Ministério da Educação, agente, deve desenvolver uma nova campanha intitulada Como o Futuro que Nos Espera e, por meio de palestras e trabalhos realizados nas instituições de ensino, desenvolver entre as crianças e adolescentes a ideia de que envelhecer é uma conquista e não alvo de preconceito. Espera-se que, em razão desse esforço, uma cultura de solidariedade e respeito possa ser existente no país, se distanciando assim do termo definido por Robert. Ok, conclusão dentro do esperado. O que a prof quer que você preste atenção? No parágrafo de desenvolvimento, tá? Para que você dê aí uma atenção especial
para que as suas alusões elas sejam feitas de uma maneira muito intencional e para que elas estejam muito bem articuladas, amarradas, relacionadas aos argumentos. Tudo bem? Vamos lá escrever a redação? Bora, minha filha!